Bem, agora a gente vai criar lá nosso formulário, começar a criar ele, né? Então, se a gente for lá no nosso Downloads, tem lá o nosso Form Elements, tá? Lembra lá que a gente estava vendo um Simple Input, que é o campo de entrada. Então, a gente dá um botão direito aqui, editar esse código-fonte, vem aqui procurar ele, a gente tem lá o nosso formulário de exemplo, tá? Basicamente, o que a gente tem que fazer é o quê? Pegar o nosso usuário agora, tá? Dentro aqui desse ROM, não sei se a gente vai ver agora se a gente vai precisar tirar esse ROM aqui ou não. Basicamente, o que a gente faz? A gente pega o form e o primeiro div. Então, esse primeiro div aqui e o form. Vamos copiar ele. No caso aqui, vamos colocar aqui embaixo, depois a gente altera. E a gente fecha o form, tá? Tem que fechar o form aqui. Abriu o form, fechou o form, salvou tudo. Vamos lá rodar nosso projeto. Vamos ver se ele vai funcionar. Aqui a porta está em uso. Deixa eu parar aqui o servidor. Deixa eu rodar de novo. Tá? E vamos lá, vamos abrir aqui o projeto. Admin. Vai lá, abriu o projeto. Tá aqui já um Simple Input, né? Ele ficou aqui para baixo, eu acho que é por causa desse ROM, essa linha aqui, não preciso desse ROM, né? Não tô fazendo uma linha. Então vamos fechar, vamos apagar esse div aqui, ó. Tira ele aqui de baixo, daqui de cima. Então eu tenho que ter só o corpo da página. Page body, que é o corpo da página. Vamos atualizar aqui. Vamos lá, agora tá certo, ó. Simple Input, tá? Esse cadastro de usuário aqui a gente pode trocar, a gente pode deixar menor. Vou colocar um tamanho 3 aqui. Vou fechar aqui tamanho 3 também. E aqui no caso, vou colocar como se fosse o ID dele. Tá? E pronto. Então a gente já tem aqui um cadastro sendo formado, né? Então a gente pode acessar ele por aqui também, ó, usuário. Aqui ele tá concatenando com uma pasta aqui ainda, ó. Isso que a gente tem que resolver também. Essa parte aqui dos links. Vamos resolver aqui então. Vamos pegar essa parte aqui dos links. Então aqui naquele menu, vamos ver onde é que a gente escreveu usuário.jsp. Usuário.jsp. Vamos ver o que a gente escreveu aqui, né? Principal. Então, estando ou não dentro do principal, a gente vai ter que dar esse comando aqui do JSP. Ficou umas chaves a mais aqui. Vai ser igual um request.get contexto path barra usuário. Independente de onde esteja, ele vai abrir a página do usuário. Vamos voltar aqui, servlet login, vamos recarregar nossa página. Vamos aqui no componente, usuário. Porque aqui ele está direto aqui, né? Então, tá. Então vai ser assim, usuário, contexto. Vamos ver, barra. Vamos ver se eu tiver dentro. Vamos deslogar aqui. Vamos abrir aqui o sistema direto. Admin. Acessou, tá. Vou tentar acessar o usuário. Olha lá. Ele tá faltando aqui o principal. Então, barra principal. Vou voltar aqui. Vamos ver o usuário. Vamos recarregar. Tem que recarregar, tá? Componente, usuário lá embaixo. Abriu, tá? Se eu for tentar abrir de novo aqui, ó. Olha lá. Daí agora tá certo. Agora tá certo, ó. Abriu, viu? De tentar deslogar. Aqui o login ainda
Login aqui, a gente tem que arrumar esse login aqui ainda. Ó. A gente tem que apontar para o contexto também para ele ignorar esse principal aqui. Ó. Vou pegar aqui onde está o servlet login. Vou pegar aqui onde é que a gente escreveu o servlet login. E vamos lá. Ó. Abrir aqui o chaves, abrir o porcentagem, igual, request.get parameter, get com texto path barra servlet login. Então vamos copiar esse código que a gente fez, vamos colocar aqui em todos os lugares que a gente tem o servlet login, ó, colocar aqui e aqui no index. Aqui no index também a gente pode fazer assim, ó, tá? Ó. Servlet login. Para logar, que isso aqui é o login no caso, né? A gente pode fazer isso aqui também, ó, servlet login barra para qualquer problema que a gente tenha no contexto, tá? Isso daqui ele vai corrigir pra gente. Então, se a gente abrir aqui o nosso projeto de novo, tá? Ó, admin, lá vou logar. Se eu tentar fazer aqui o logout, ó lá, funcionou certinho. Se eu tentar logar de novo, lá, vai funcionar certinho. Acessar o usuário, ó lá, ó, tudo funcionando certinho, ó. Agora, viu? Tentar sair do sistema, ó lá, saiu, viu só? São pequenos detalhes que fazem a diferença, ó. Agora tá funcionando tudo certinho, ó, viu? Redirecionando tudo certinho com o nosso projeto. A gente pode testar aqui, ó, logout, ó lá, redirecionando certinho. Fazendo aqui o admin, ó lá, pronto. Adiciona, ó, viu? Filé. Tudo questão da gente entender aqui a parte de redirecionamento, tá? Então, voltando aqui para o usuário, vamos lá, vamos voltando aqui para o usuário. Fizemos toda essa correção. Vamos ver aqui o código-fonte lá do nosso formulário. Então, a gente está vendo aqui, tem um form group. Aqui tem um card block. Vamos ver. Vamos copiar essa linha inteira aqui, ó. Basic forms. Tá, vamos copiar essa linha inteira aqui. Esse ROM, cadê? Nossa, é muito grande. Vamos voltar aqui, vamos ver o tanto de coisa que a gente tem que copiar, pra gente ter um exemplo. Então, acima do form, a gente tem esse basic input, é um card block. Tá, vamos copiar acima do form. Acima do form, vamos lá, vamos copiar até o ROM, então. Vamos aqui no usuário.jsp, então acima do form aqui, vamos lá. Vamos colar esse código. E abaixo aqui do form, vamos começar a fechar as tags. Fechou um div, menor barra, fechou outro div, menor barra, fechou outro div, menor barra, fechou outro div, menor barra, não tem mais div. Tá? Então, são 1, 2, 3, 4 fechamento, 1, 2, 3, 4 abertura. 1, 2, esse aqui tá abrindo e fechando aqui, 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 tá? A gente só organiza aqui. E vamos testar, vamos ver como é que vai ficar esse nosso JCP aqui. Tá. Tá. Ó. Parece que ele deu um efeito bem bonitinho aqui, ó. Ele deu um efeito bonitinho. Então a gente começa a tirar o que a gente não precisa, ó. Se a gente for ver aqui no nosso exemplo, eu queria colocar dois componentes do lado. Vamos ver como é que a gente coloca o componente do lado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo, ó. Basic input. Vamos ver se a gente tem outro exemplo aqui. Vamos ver esse basic input aqui.
são outros exemplos. A gente vai começar a montar nosso formulário. Vamos ver esse basic input aqui então. Então Ctrl F aqui no código fonte dele. Vamos ver esse basic input é um form group row. Ele tem dois campos de entrada. Ó. É um form group row com dois campos de entrada. Então vou pegar esse código. Vim aqui no dentro do nosso form, é um form group row, tá? Com dois campos de entrada. E se a gente for olhar aqui como é que ficou, vamos colar aquele código, colar aqui, e aqui a gente já tem um projeto nosso, ó, começando a tomar forma. Só que a gente tem que fazer, ó, a gente tem que começar a juntar, ó, esse código aqui que eu peguei, ó, do basic input, tá? Ele só tem os campos de entrada. Tá? E daí o que eu quero, por exemplo, que são os campos de entrada que tem uma descrição de label. Então eu preciso colocar um label também, ó. Um label aqui, um simples input. Vamos aqui. Então em cima aqui do input, aqui tem um label, é form group row. Aí o label está fora do div que contém o campo de texto. Então aqui está certo, aqui é o campo de texto com o tamanho que ele precisa e por fora dele eu vou colocar um label. Então vou colocar aqui um label id. Vamos conferir essa classe aqui, ColSM10, aqui é o tamanho dele, ó. ColSM10, aqui é 2, 10, aqui está 1 por causa do tamanho dele, ó. Olha lá, ID, viu? Ficou aqui. Daí eu vou colocar um outro labelzinho aqui agora. Vou colocar um outro labelzinho. Vai ter o div. Então eu vou ter um label com um div. Aí eu vou ter um outro label com outro div. Tá? No caso eu vou colocar aqui tipo nome do usuário, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar aqui na tela. Ele só não tá caindo pra... É que tá muito grande, né? O tamanho dele aqui, ó. Vou colocar 6. Tamanho... aqui no div, ó. Tamanho de 8, por exemplo. Então, 8. O primeiro campo vai ser tamanho de 1. E o segundo aqui vai ser tamanho de 8. Vamos ver. Olha lá, quase. Quase. Vamos diminuir aqui. Tamanho de 6. Olha lá. Quase, né? Quase. Olha lá, já ficou mais alinhado, pelo menos. E esse label aqui, tamanho de 1. O label. Label ColSM, tamanho de 1. Olha lá. Já ficou bem melhor, né? Já tá bem melhor. E dá pra melhorar, tá? Dá pra melhorar um pouco mais isso daqui ainda. Esse phase holder aqui, ó, no primeiro campo de entrada a gente remove ele, e coloca aqui na linha. Esse phase holder aqui a gente coloca o nome do usuário, tá? Se a gente for vendo aqui as alterações, ó, tá? O nome do usuário. Esse ID aqui a gente nunca informa o ID, tá? Então a gente desabilita ele. Então aqui esse campo de entrada aqui do ID, a gente vai colocar read only, ó, read only. Atualiza ele. Daí ele vai ficar assim, ó, desabilitado. Aqui basicamente, essas coisas aqui para cima, ó, basic input, a gente tira, ó. Então a gente tem o que? Esse card aqui desse div, um card block, dentro dele a gente tem isso aqui, ó, basic input. Vamos ver, então é um subtítulo. E a gente tem um cabeçalho também, ó, com basic form, que é isso daqui, ó. Então, isso daqui no caso eu não quero. Tá? Então esse div read aqui, então vamos tirar esse div read aqui. Vamos tirar esse div read. Tá? Então, cadastro de usuário aqui, a gente pode tirar esse cadastro de usuário, está escrito aqui, ó, em 3. Pode tirar, atualizar.
Aí em Basic Input aqui, o que a gente pode escrever? Pode escrever aqui, ó, cad.usuário, cadastro de usuário, para a gente saber que a gente está no cadastro de usuário, tá? Aqui a gente pode colocar 2 pontinhos aqui no label, que é padrão assim da gente fazer no sisteminha, tá? Aqui, ó, 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos. Dá para colocar em cima e embaixo também. Vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui desse nosso código fonte aqui. A gente tem, tem aqui, ó, usuário, nome. Esse daqui fica do lado. Aqui fica do lado. Esse exemplo aqui também é legal, ó. A gente pode, ó, clicar, material, ou assim também, ó. Tá? Depende do jeito que você quer o formulário. Vamos ver como que fica esse material form input aqui. Vamos pegar ele, vamos lá no nosso código fonte, copiar, material form input. Vamos ver, aqui é um form, tipo material, né? Vamos ver como é que fica esse form aqui lá pra gente. Form, copiar todo esse form material. O card block, vamos ver se a gente já tem esse card block. Card block a gente já tem, ó. Viu? Então dentro desse div aqui, ó, desse card block, a gente testar um outro formulário, ó, dentro desse card block aqui, ó. Tá? A gente só copia só esse formulário aqui, ó. Aqui a gente pode ver que tá abrindo aqui e fechando aqui, ó. Tá? Se você quiser. Aí esse form aqui, ó, a gente tira esse form e cola o que a gente copiou. Vamos ver como é que vai ficar. É aqui, ó. Vamos lá, ó. Fica bem mais interessante. Tem mais espaço no caso, né? Dá pra gente usar esse aqui como padrão. Mais interessante. Já fica responsivo também, ó. Fica todo responsivo, tá? Cadastro de usuário, ó. Fica todo responsivo no nosso sistema por causa do layout, né? E daí tá. Dá pra gente... A gente tem que definir um formato de formulário e usar ele em todo o sistema, tá? Vamos ver o que a gente tem aqui para melhorar então. Então vamos usar esse formulário que eu acabei de copiar, que é esse form material aqui. Vamos usar ele como padrão. Então a gente vai ter um form, tá abrindo aqui, fechando aqui. E daí a gente tem o quê? Só que fazer as alterações, por exemplo, ID, 2 pontos, e-mail a gente não tem, password a gente não tem, o nome a gente pode deixar assim, aqui no caso a gente pode fazer o que daí? Nome, sobrenome, por exemplo, nome, aqui é o e-mail, né? Vou colocar só e-mail, aqui é o label, e-mail, se ele está habilitado ou não. No caso aqui, esses outros aqui a gente não tem, né? Nome, vamos só tirar esse div que está em acesso, aqui esses outros campos, só para ficar mais limpa a nossa tela. Que a gente tem que ir modificando com calma, tá? Então tá, ó. Pelo jeito tá. Esse myValue aqui, vamos tirar ele também. Esse value aqui eu não tenho, tá? E legal, ó, tá? No caso aqui, no começo aqui ele parece que tá meio zoadinho, tá? Mas é coisa do CSS. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente melhorar. É isso, ó. Então a gente já tem um formulário aqui, um formuláriozinho padrão. Dá pra gente trocar, né? Tipo o nome dele, vamos trocar. Colocar embaixo do ID, abrir o div aqui, aí depois desse div, colocar aqui o
nome, tirar esse espaço em branco, nome, e-mail, aqui vai ficar repetido, vamos retirar, tá, ó, começando a tomar uma forma aqui já, tá, porque esse negócio aqui, ó, esse complete, ó, pode ver que ele tá trazendo já o nome, o e-mail, é por causa desses, coisa do navegador mesmo, tá? O type aqui é teste, o type é teste. Então tá, então, receita de bolo. Sempre que precisar de um campo novo, é um div, é um label, aqui tem um spanzinho, tá, que possivelmente é usado para fazer validação. Vamos ver aqui no nosso modelo, vamos ver como que ele se comporta, esse modelo aqui do material design aqui, que a gente copiou. Esse daqui. Só formulário mesmo, né? Aqui tem umas validações que depois a gente pode ver. E bacana, tá? Então a gente já tem aqui, primeiro de tudo, montar o formulário. A gente precisa de botões também. Vamos ver aqui, cadê a parte de botões? Button, por exemplo, botões aqui, ó. Botões, tá? Então a gente pode ver, ó, tem um monte de botão aqui, tem de todas as formas. Eu gosto de usar, vamos usar esses daqui, ó. Então vamos pegar lá o button.html, vamos ver esses botões aqui. Vamos pegar abrir o código aqui, button.html, botão direito. Qual que é aquele que eu tinha escolhido, que é mais bonitinho? Color States são os primeiros botões. Então Ctrl F, vamos procurar aqui o Color States, são os primeiros botões. Então, basicamente, o que a gente precisa aqui? Vamos entender aqui. Page Body Button. My Body a gente tem. Aqui a página inteira de botões. Um div body. Button page. Card. Vamos ver. Card read. Vamos tentar pegar card read. Se a gente pegar um botão só. Cadê a descrição dos botões aqui? Primary botão. Primary botão. Vamos achar ele. Ctrl F. Primary button. Vamos achar esse cara. Vamos voltar aqui no código e achar o primeiro primary button. Ah, tá aqui, ó. Botão. Na linha 869, ó. Primary button. Então, vamos colocar vários botõezinhos aqui. É um card block mesmo. Esse card block a gente já tem. Esse div de card block. A gente já tem aqui, ó, card block, tá? Então é só a gente colocar dentro ou fora do formulário. Vamos ver. Button. Vamos pegar aqui um botão. Vamos colocar aqui dentro do formulário aqui. E vamos testar. Vamos aqui no nosso projeto, vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, ó. Tá aqui o botãozão já bonitão, ó. Então dá pra gente pegar o que de exemplo? Dá pra gente pegar todos esses botões aqui. Colocar aqui só pra gente montar primeiramente, para ver como é que vai ficar. A gente pode selecionar aqui, dar um tab, ó, para organizar. Vários tabs. E ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, bonitão. A gente não precisa de tanto botão assim, tá? Mas a gente já tem aqui daí um formulário padrão, bonitão aqui pra gente usar, tá? Então, ok. Construiu o formulário? Beleza. Próximo passo é o quê? Construir a primeira parte da rotina de salvar, certo? A gente tem que ter o quê? Uma servlet, a gente tem que ter os parâmetros, os campos, ID, nome, e-mail que a gente precisa. No caso aqui do usuário, o model aqui do usuário, cadê o model? O model, ele tem só tipo login e senha, né? Então a gente pode colocar o campo de nome, o campo de e-mail ainda.
e fazer isso daqui ser enviado para nossa servlet, tá? O primeiro passo é isso, criar os campos novos e fazer isso daqui ser enviado para nossa servlet, os dados.